Vamos direto então, chamar aqui, porque já está aqui tão simpático, né? Primeira vez que ele vem aqui, desceu a escada. Então, que chique. Ou veio de elevador? Eu vim de elevador. São 4 andares, né? Então eu preferi pegar um elevador para vir para cá. Muito bom dia para você. Estava prestando atenção aqui na entrevista, muito interessante. Ficou alguma dúvida, Wilker? Não, ficou bem esclarecidas todas as dúvidas que eu tinha, todas as perguntas que eu e com certeza o pessoal que está acompanhando aqui em casa também tinham, né? Tá certo. Então, o que nós vamos ter no Jornal Boa Notícia, que começa daqui a pouquinho, 12:30? O Jornal Boa Notícia está repleto de informações. Entre elas, nós vamos falar sobre o apagão lá no estado do Amapá. A gente sabe que a situação por lá está muito complicada. Já são 7 dias com problemas, né, no fornecimento de energia elétrica. Isso é muito pesado. Imaginem vocês ficarem 7 dias sem energia elétrica em casa. O governo preparou um sistema de rodízio por lá, mas parece que o rodízio também não está funcionando como deveria. A gente vai trazer essas informações ainda. E também porque, apesar dessa dificuldade, é bonito a gente ver a solidariedade. Outros estados estão ajudando, as pessoas ali que têm uma condição melhor também estão fazendo questão de ajudar as pessoas que estão sofrendo mais com essa situação. Então a gente vai mostrar tudo isso hoje no JBN, a partir de 12:30. Nós também vamos falar sobre o trabalho temporário. O fim do ano está chegando. Essa é uma oportunidade muito grande. A gente sabe que o desemprego no Brasil hoje está crescendo. Oficialmente, são 14 milhões de pessoas sem trabalho no nosso país, né? Um número muito expressivo que preocupa e o fim do ano está chegando. Trabalho temporário é sim uma oportunidade muito grande para a pessoa até ser efetivada. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto que está muito bacana, quero convidar todo mundo a acompanhar. E a gente vai falar também sobre outro assunto que é muito sério também, a obesidade. Uma pesquisa do IBGE apontou que 1 em cada 4 brasileiros adultos estão obesos. Sabia disso? Estão obesos, sofrem com esse problema que acarreta em várias outras doenças. Aqui está todo mundo. Aqui nós estamos fora dessa estatística, mas é um problema muito grave. É um problema muito Com grave, certeza. imagina. 1 em cada 4 brasileiros é um número muito expressivo, sim. E a gente sabe que essa doença, ela acarreta outras doenças. Isso é muito... 4. Exatamente. É porque nós somos 3 aqui, então esse 1 está ali de fora. Tá ali, ó. Será que ele está incluso? Aqui, ó. Ele está ali. Já levantou a mão, né, Paulo? Já assumiu. Pois é um outro assunto que também chama muita atenção e que a gente precisa ficar atento. E um alerta também para quem recebe o auxílio emergencial. Termina hoje o prazo para aquelas pessoas que receberam as 5 parcelas de R$ 600, mas que foram excluídas da extensão do auxílio de R$ 300, recorrerem dessa decisão. Então, se você aí recebeu as 5 parcelas de R$ 600, mas foi recusado para você essa extensão no valor de R$ 300, você só tem até hoje para recorrer. A gente vai te explicar como você vai fazer isso hoje no JBN ainda. Então, tem muito serviço, muita informação útil para quem está nos acompanhando, porque é isso que a gente tenta fazer aqui sempre. A gente traz também destaques do noticiário internacional e, é claro, hoje é dia do nosso comentário. Quem fala para a gente é o especialista em agronegócio Antônio Pereira, traz aí um balanço sobre a economia, sobre o agronegócio, que é importante, tão fundamental para o nosso país, né? Então, esses são alguns dos destaques do JBN, que começa ao 12:30, lembrando que daqui até lá ainda vai acontecer outras coisas e a gente vai trazer informações para vocês. Ótimo. Tá Muito certo? bom, Então Wilker. fica o convite, viu, gente? 12:30 aqui na tela da TV Pai Eterno. Vou aproveitar a audiência do Aqui em Casa, né? A audiência tão qualificada. Continue com a gente para acompanhar as notícias que são destaque no Brasil hoje. Valeu, Wilker Oliveira. Obrigado. Jornal Boa Notícia, então, 12:30. E agora vamos falar de solidariedade. Hoje o nosso rosto social da igreja é internacional. Isso porque vamos conhecer uma ONG italiana com uma missão muito bonita na Tanzânia, que fica na África. É lá que o projeto proporciona esperança na vida de crianças albinas que não tinham expectativa de um futuro melhor. A ação é incrível. Vamos ver. Há 10 anos, uma ONG italiana iniciou na Tanzânia a construção de um espaço para acolher crianças órfãs e albinas. O projeto recebeu de imediato o apoio da igreja, tanto que pertence à diocese da região. Nomeada de Aldeia São Francisco, o local foi confiado às irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas e inaugurado em 2018. Nós viemos primeiro
finalizar essa obra, que ainda tinha algumas coisas para serem feitas, regularização, e também fizemos um processo de seleção, né? Porque dentro de uma realidade tão pobre, tão sofrida como Bunda, Diocese de Bunda, existem tantas crianças órfãs, mas não foi possível acolher todas essas crianças. Então nós fizemos uma seleção, primeiramente pela situação de vulnerabilidade, de sofrimento e de maus tratos e às vezes de descuido, depois pela idade, e assim a gente fez uma seleção onde a gente chegou no número de umas 36 crianças a princípio. Além dos pequenos em situação de vulnerabilidade, as irmãs passaram a acolher também os albinos, pois no país existe um grande preconceito com crianças que nascem com essa característica. Os albinos a gente acolheu todos aqueles que a gente encontrou na diocese, né, que os pais quiseram que a gente acolhesse justamente, porque os albinos eles sofrem uma discriminação e correm também risco de morte aqui, porque as pessoas, por falta de informação, por falta de conhecimento da causa do albinismo, acreditam que as crianças albinas são crianças amaldiçoadas enquanto vivas. E depois de mortas, elas se tornam amuletos de sorte, que pode trazer riqueza, prosperidade, poder político. Então, essas crianças são vendidas, são mortas e depois os seus membros são vendidos como amuleto de sorte. É uma situação bastante difícil, é uma coisa assim que incompreensível, a gente não consegue nem entender na nossa razão. Mais do que um centro de acolhimento, a aldeia se tornou um lar. As crianças seguem uma rotina de atividades diariamente, para que quando crescerem, possa ter um futuro digno. As crianças recebem diariamente 4 alimentações, coisa que não é comum na África, né? Alguém pode pensar, não, mas só 4, né? Aqui na África, na situação de pobreza que existe, e por aquilo também que eles nos disseram, as pessoas mais carentes e mais pobres fazem uma única alimentação ao dia. E as nossas crianças, então, justamente recebem 4 alimentações no dia. Elas têm aula, né? Às 6 horas da manhã elas acordam, se trocam, tomam café da manhã e depois da execução do hino nacional, elas vão para a classe da escola. Às 10 horas elas têm um lanche, ao 12:30 tem o almoço e às 4:30 da tarde encerra o horário escolar. Esse é um horário próprio da Tanzânia, né? Não é uma coisa assim que a gente procura acompanhar aquilo que é a organização formativa estudantil da Tanzânia, justamente. Além disso tudo, as irmãs tiveram a iniciativa de começar um novo projeto no local, para ajudar meninas carentes a terminarem os estudos. Nós também abrimos um outro espaço dentro deste projeto para fazer um projeto nosso, que é um projeto de ajudar adolescentes e jovens na formação. A congregação tem como carisma regenerar no amor à humanidade. E isso as irmãs enviadas à missão estão cumprindo. Mas elas não trabalham sozinhas. Nós temos alguns funcionários que nos ajudam, pessoas que dormem com as crianças no dormitório, pessoas que nos ajudam na cozinha. Dentro da obra existe a escola, então as crianças têm casa e escola juntas. E então nós temos também os professores. Porém, o nosso papel é aquele papel de assumir a parte dos pais, vamos dizer assim, né? Nós assumimos a nossa maternidade, vamos dizer assim, onde a gente tem todas essas crianças como filhos nossos, vamos dizer assim. Então, nós formamos uma grande família, nós vivemos dentro da instituição, cujo nome é Casa da Criança São Francisco de Assis, e a gente proporciona às crianças tudo aquilo que a mãe proporciona, né? Então a gente é responsável de cuidar
da alimentação, da saúde, da educação, da formação, e a gente dá também justamente a formação religiosa. Então, nós irmãs acompanhamos as crianças e acompanhamos aqueles que estão acompanhando as crianças no dia a dia, nos trabalhos com as crianças, em primeira pessoa. Nós somos só 3, atualmente, como eu havia dito, a irmã Patrícia foi substituída pela irmã Ana, porque a irmã Patrícia foi eleita madre-geral da nossa congregação, e nós continuamos em 3 irmãs, então uma brasileira, uma italiana e uma albanesa. O projeto traz esperança para a vida dessas crianças, que antes não tinham expectativa de um futuro melhor, além ainda de garantir a dignidade, e mostra que o Pai Eterno está presente onde há amor e caridade. Quando nós viemos na obra, quando nós fomos chamadas para iniciar a obra, a gente nem pensava, né, assim, o tamanho, a grandeza da coisa. Mas no decorrer daquilo que a gente vai fazendo com a nossa pequenez, com aquilo que nós somos, né, somos poucas, somos pequenas, e então a gente vai vendo que, na verdade, a gente não faz nada, né, é Deus que faz. E qual o sentimento que surge, assim, é um sentimento de gratidão, né? De gratidão a Deus que nos deu a possibilidade de encontrar essas crianças, de fazer parte da vida delas. Bonito exemplo, né, que vem lá da Tanzânia. Muito Exemplo lindo. de solidariedade que pode se, e com certeza acontece muita coisa assim por aqui, mas que pode ser repetido também por muita gente, né? Sim, o importante é você fazer a diferença na vida das pessoas que tanto precisam. Isso faz valer a pena a nossa luta diária. Então, faça isso, siga o exemplo aí de tantas ONGs, obras sociais, que nós damos o exemplo aqui no programa, para você também fazer a diferença na vida de alguém.